Zac e Regina, hérnia de disco, protrusão discal. O que eu estava falando antes sobre o encurtamento da musculatura da coxa, o encurtamento de peitoral, o encurtamento do pescoço, que vai aproximando, o quadril vai sendo elevado na parte de trás e a cabeça puxada para baixo. Então isso está diminuindo o espaço da coluna, aproximando as vértebras. O que tem entre as vértebras é uma cartilagem, é a cartilagem que fica no osso, na vértebra. Depois da cartilagem fica o disco intervertebral, um amortecedor. É tipo aquele chiclete Babalu. Se você aperta o chiclete Babalu, ou Bubalu, que é hoje, aquela geleinha sai lá de dentro. Se você apertar um pouquinho, aquele chiclete ele fica abaulado, ele fica mais gordinho do lado. Quando você aperta muito, vaza aquele núcleo, aquele líquido que está lá dentro, aquela geleia. O amortecedor ou disco intervertebral, quando você causa pressão no disco, ele vai abaulando, então tem um abaulamento. Quando comprime um pouco mais, tem uma protrusão discal. Quando aperta mais e aquele núcleo ele consegue romper os anéis do disco, tem uma hérnia. E se apertar muito e vazar muito aquele núcleo, tem uma hérnia extrusa. Para conseguir reverter um processo desse, é necessário posicionar o quadril, os ombros, a cabeça, tem que abrir espaço da cabeça até o quadril. Aumentar a distância cabeça e quadril, abrir espaço das vértebras. Quando as vértebras se afastam, elas descomprimem o disco. E quando a pessoa se movimenta, o disco, sendo mobilizado, ele vai reidratando. É como você pegar uma esponja cheia d'água e apertar. A esponja desidrata. Se você entrar pegar uma esponja seca, aperta ela com as mãos, coloca dentro da água e abre as mãos para que a esponja tenha espaço, ela vai puxar água para ela. O disco ou a cartilagem acontece a mesma coisa. Se você amassa o disco intervertebral, o líquido que está ali dentro, ele vai saindo, ele vai expulsando o líquido e o disco vai desidratando e vai ficando ressecado. Então, uma estrutura ressecada, quando tem um movimento ali entre as vértebras, vai tendo esse atrito, vai esfarelando, vamos dizer assim, esse disco. A partir do momento que você abre espaço das vértebras e o líquido vai entrando novamente, ele vai penetrando, esse tecido que está desidratado, que está ressecado, ele começa a se reidratar e a ficar maleável novamente. Então o disco ele se recompõe, a cartilagem se recompõe, o disco se recompõe e os outros tecidos também, o tecido nervoso se recompõe. Inclusive o cérebro. Eu já tive paciente que ele tinha degeneração do cérebro, ele sofria de convulsões. O cérebro dele tinha um processo de degeneração, ele estava perdendo massa no cérebro. Ele tratou 8 anos comigo, ele fez exercícios comigo 8 anos, o cérebro dele regenerou. O crânio dele tinha um afundamento de uma orelha a outra. Todo o crânio dele tinha como 2 dedos de afundamento em torno de meio centímetro. Depois desses 8 anos de acompanhamento, de diminuição do quadro convulsivo, redução da medicação, ele foi normalizando a percepção do corpo, interagindo melhor com as pessoas, e o crânio dele, que tinha o afundamento, diminuiu o afundamento. Então, quer dizer, o cérebro dele foi expandindo, foi formando conexões novamente, foi expandindo e foi preenchendo o crânio de dentro para fora. E assim aconteceu também com um bebê que eu atendi, que ele tinha, a mãe teve zika e ele teve microcefalia. E ele tinha um afundamento muito grande do lado esquerdo do crânio e as funções dele eram muito enfraquecidas. A deglutição, a evacuação, quer dizer, as funções do organismo dele eram muito difíceis.
E esse bebê eu atendia a cada 2 semanas, a mãe levava, eu fazia o atendimento e orientava ela o que fazer em casa. E esse bebê estava para ser colocado alimentação no estômago diretamente. Depois de um período de tratamento, ele começou a se alimentar pela boca, não precisou fazer a cirurgia. E o crânio dele, que tinha o afundamento, começou a preencher. Então, o cérebro, no caso do bebê, foi muito rápido, porque foi estimular e ter reação. Agora, o adulto, esse paciente que eu falei que tinha convulsões, ele tinha 30 e poucos anos já, tinha 34 ou 36 anos quando ele começou o tratamento comigo, acho que 36. E até os 44 anos, não, 44 anos, ele fez tratamento comigo. Então, nesses 8 anos, primeiro, ele estava cada dia piorando. Quando ele começou o tratamento, ele estava piorando. Ele foi diminuindo o quadro convulsivo, ele foi saindo de um processo que estava progredindo, né? Estava evoluindo a doença, ela foi desacelerando, foi parando e ele começou a ter recuperação. Então foi um período longo? Foi. Agora, uma gestante, colocando uma coisa bem diferente. Quem é mãe teve o parto. Quanto tempo depois do parto o corpo voltou à condição de antes de engravidar? 1 ano e meio aproximadamente. Então teve toda a gestação, teve o parto. 1 ano e meio depois do parto é o período para o corpo voltar à condição, e às vezes não volta, mas para voltar à condição de antes da gravidez. Agora, um processo que é por causa de hábitos. A pessoa está habituada a deitar, levantar, a fazer movimentos sempre de uma maneira. Você vai ter que desconstruir isso, você vai ter que parar de fazer da maneira como você faz, você vai ter que desenvolver uma outra maneira de deitar, de levantar, de sentar e não cruzar as pernas. Não é fácil para quem tem costume de cruzar as pernas, mas a pessoa que cruza as pernas, ela tem uma alteração no quadril, na posição do quadril quando ela cruza as pernas, e entorta a coluna e fica comprimindo nervos. E aí, sem perceber, ela está causando lesão desses nervos, porque está amassando eles, anestesiando, e 95% das pessoas que eu atendo hoje, quando eu olho a altura do quadril na consulta inicial, 95% das pessoas hoje tem um lado do quadril mais baixo e não percebe. Algumas percebem, mas a maioria não. É hábito. Agora, quando a pessoa deita na maca, eu avalio. Antes de deitar na maca, tem diferença, às vezes 2, 3 centímetros. Quando a pessoa sai da maca, imediatamente após o atendimento, não tem diferença na maioria dos casos. O quadril está na mesma altura, lado direito e lado esquerdo. Mas se a pessoa não praticar os exercícios, não mudar os seus hábitos, o quadril vai entortar de novo. Então, para uma pessoa recuperar de hérnia de disco, recuperar de artrose, ela tem que desconstruir aquilo que ela construiu a vida inteira. Porque foi aquele hábito, aquela construção que ela fez, que levou ela a aproximar os ossos e desgastar a cartilagem ou a ter protrusão discal e hérnia de disco. Então, se você quer reverter um processo desses, você vai ter que parar de fazer daquele jeito que estava fazendo, porque aquilo lá te levou ao desgaste, te levou à hérnia ou à artrose, ou outras alterações de função no organismo, refluxo, gastrite, a dor de cabeça, a perda de visão, qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas chamadas disfunções. Agora, a partir do momento que você entende isso, entende que o seu corpo ele funciona pelos nervos. O cérebro, ele não faz nada se o nervo não fizer essa comunicação. Cérebro-músculo, cérebro com o ambiente que você vive. Se a coluna apertar o nervo, esse nervo começa a funcionar diferente. E aí você vai perceber o corpo ou vai ter controle do corpo diferente. Ou você vai perceber o ambiente de maneira diferente e você vai interagir de maneira diferente no ambiente. Exemplo disso foi uma paciente que ela tinha
um tipo de comportamento. Ela tinha bastante flacidez, bastante fraqueza muscular e ela tinha um comportamento de isolamento. E depois de 2 anos fazendo o tratamento, tonificou toda a musculatura dela, desenhou a musculatura dela e ela passou a interagir com a família, porque ela chegava em casa, se trancava no quarto, não fazia refeições junto com a família, só depois. Em 2 anos, mudou. Corpo, mudou comportamento. Mudou a percepção dela de corpo, mudou a percepção dela sobre o ambiente e sobre as pessoas.